Eu vou explicar a quem está nos assistindo que essa é a gravação da reunião do Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas, hoje com a participação do nosso ministro Edson Fachin, e que vai fazer uma exposição inicial sobre a situação, a visão dele sobre os acontecimentos relacionados à pandemia. Professor, obrigado por ter aceitado o convite. É uma grande honra tê-lo aqui conosco, poder compartilhar das suas reflexões. Tá? Já quero desejar antecipadamente boa Páscoa pelo dia de hoje e a palavra é sua. Muito obrigado, professor Marcos, e a todos, obrigado pelo convite. Me permito, de um modo especial, em nome de todos, saudar o querido amigo professor Paulo Luiz Neto Lobo e também a professora Gisele Dironaca, em nome de quem saúdo a todos os presentes, aos meus caros colegas da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, e a todos cujas feições fraternas e amigas trazem a esse ambiente de discussão, que obviamente está no contexto socioeconômico e sanitário do momento, mas traz um momento de leveza, de boas lembranças e também de muita afetividade. Portanto, cumprimento a todos, cumprimento a iniciativa de manter acesa a chama da pesquisa, especialmente com o olhar voltado para os efeitos desses fatos que estão, obviamente, a vitimar a todos nos mais diversos pontos de vista. Eu farei, inicialmente, uma exposição, espero que não ultrapasse os 20 minutos, em torno disso, um pouco mais, um pouco menos, por uma introdução um pouco mais ampla do que vejo como tripé da emergência atual, que, obviamente, assola de um modo especial e especialmente grave o Brasil e as sociedades periféricas, mas, evidentemente, trata-se de uma emergência de natureza planetária e, portanto, de efeitos mundiais. Eu, como não poderia ser diferente, vejo aí um tripé. Nós temos uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise de gestão. Portanto, nesse tripé, que várias das questões que estão sendo refletidas acabam se projetando para a espacialidade jurídico-normativa. Da crise sanitária, evidentemente, emerge um outro tripé de preocupações cuja matéria anda muito em falta nas prateleiras da contemporaneidade, que é a precaução, a prevenção e, evidentemente, a restauração dos estados mediante juízos reparatórios. Portanto, nessa ordem de ideias, no plano da crise sanitária, se verifica, portanto, das dificuldades imensas de uma sociedade desigual como a nossa, de ter políticas públicas de precaução, ter diretrizes de prevenção e, evidentemente, ter meios e modos para mitigar os efeitos nefastos de circunstâncias tão graves quanto essa que nós estamos a vivenciar. No âmbito da crise econômica, há, obviamente, análises muito mais gabaritadas do que eu posso lhes fazer, mas não há dúvida alguma para todos nós que nós vivemos uma crise econômica de proporções mundiais, embora a economia, de um modo geral, possa apresentar, ainda que a expressão seja um pouco preconceituosa, mas possa apresentar uma certa balcanização econômica e uma certa canibalização dos agentes econômicos movidos pela lei do mais forte. Ainda que a polarização ainda seja entre dois países, como nós sabemos, as grandes economias que são os motores do mundo, nós, como todas as sociedades periféricas, acabamos sentindo os efeitos que se agravam precisamente no âmbito da crise sanitária, como já disse, por ausência de precaução, no sentido, obviamente, técnico do vocábulo, e às vezes também no seu sentido pedestre, de prevenção e reparação. E do ponto de vista da crise econômica,
o que temos se assemelhando a esse momento que estamos a vivenciar é, evidentemente, uma crise do motor do sistema. Ao contrário, em outros momentos que vivenciamos, que a crise se dava em outros segmentos do maquinário que põe, digamos assim, o trem e todos os seus comboios, desde a máquina de força até todos os seus demais integrantes a funcionar. As crises, por exemplo, de 2008, de natureza econômica, ou no caso do Brasil, a crise político-institucional de 2016, foram crises que afetaram um conjunto expressivo de elementos nos seus mais diversos segmentos, econômico, financeiro, político, institucional, mas, de algum modo, não afetaram, por assim dizer, o motor em si mesmo. Agora, há uma parada, e esta parada, portanto, esta estagnação que se dá, vai gerar, evidentemente, efeitos nefastos, que, no meu modo de ver, mais nefastos serão para uma legião imensa de excluídos econômicos e sociais, que, como temos já percebido nos últimos dias, até mesmo para receber alguns benefícios dos quais são destinatários, as próprias filas imensas já revelam as dificuldades que se tornam ainda mais, para ser pleonástico, mais difíceis em relação a essa legião imensa de vulneráveis. Portanto, nesse tipo há a crise sanitária, há a crise econômica e há uma crise de gestão, como evidentemente se percebe. Não há nos patamares regionais, como por exemplo na América Latina, mas nomeadamente na União Europeia, não há uma voz concordante de gestão. Percebe-se claramente as divergências que há entre a Itália e a Alemanha, que há entre alguns países, o que significa, portanto, que esses blocos formados a partir de uma união monetária também estão sofrendo de uma crise de gestão. Portanto, a crise regional de gestão, há também uma crise, por assim dizer, planetária. A Organização Mundial da Saúde, como todos nós temos visto, tem tentado cumprir um pouco esse papel, mas, evidentemente, sofre das suas próprias limitações e do caráter, por óbvio, não vinculante de suas diretrizes, e também por um caminho que está se aprendendo a caminhar do ponto de vista da compreensão de causas e efeitos do momento que estamos a vivenciar. E do ponto de vista da territorialidade interna do Brasil, a ausência de coordenação no plano da gestão é flagrante. Para não falar dos outros, falemos de nós. Ou seja, na justiça eleitoral, cada tribunal regional eleitoral rezou uma missa. E, evidentemente, há uma dificuldade para ter um credo comum, e também há os dilemas das autonomias. Revificado com a inclusão do município como ente federativo em 88, traduziu, ao lado da autonomia dos estados, um conjunto de dilemas que, evidentemente, está se projetando para essas relações de coordenação que se dão na esfera dos poderes, ou melhor, dos entes federativos. E também na esfera dos poderes da União, muitas vezes tem a impressão de que cada Papa está rezando também a sua própria missa e, às vezes, de costa para o povo, como era antigamente a missa em latim. De modo que ninguém entende, os que entendem, obviamente, são já os crentes, e há falta de uma visão ecumênica nesta dimensão de coordenação. Portanto, esses são os elementos, digamos assim, introdutórios, é um pouco o contexto que eu vejo, e com, obviamente, diferentes narrativas, certamente teremos aí algumas zonas de interseção comum. E é claro que esta ordem de ideias se projeta para a espacialidade jurídico-normativa. Nós não precisamos ir muito longe para verificar todas as preocupações que se tem com o Estado de Direito Democrático, com os direitos humanos, com a redação de retrocesso, preocupações, obviamente, que se tem no mundo do trabalho,
é um debate instalado, basta ver os jornais de hoje, quer escritos, quer televisados, para ver esse debate que se coloca agora sobre a questão da proteção salarial ou do despedimento, da despedida, como isso efetivamente pode se dar. Por isso, à guisa de introdução, nós temos nesse tripé da emergência projeções para a espacialidade jurídico-normativa, e acredito que nisso tudo, pelo menos é o que eu tenho sustentado, no que eu tenho escrito e falado o quanto basta, né? Portanto, não muito, sobre essa matéria, tenho dito que o fundamental aqui é ter um fio condutor, que é a condição de possibilidade de todos os dissensos, que é, evidentemente, a legalidade constitucional, a legalidade democrática. Portanto, nesta medida, não me parece que nenhum estado de necessidade justifique estados de exceção. Pode-se ter excepcionalidades que se justifiquem na transitoriedade, na temporariedade, mas, evidentemente, o estado de necessidade sanitário, econômico e de gestão, de políticas públicas de gestão, no meu modo de ver, não pode levar a nenhuma flexibilização de índole constitucional. Em outras palavras, o trocando em centavos de reais, medida provisória, não pode alterar a Constituição para, obviamente, formular isso de outra maneira. Feita essa introdução, eu citaria 3 ou 4 elementos que talvez indiquem um breve diagnóstico das perspectivas. Eu acredito que nós estamos, nesse momento, tentando fazer uma jornada, uma travessia em relação à superação das disfuncionalidades do Estado. O Estado brasileiro se revelou disfuncional. E isto não é uma novidade, mas é algo que se agravou nesse momento. Portanto, a nossa perspectiva, talvez, e aqui uma visão tenuamente otimista, é sair desta crise, olhando ali logo depois do horizonte, que não parece muito nítido nesse momento, mas tentando olhar logo depois do horizonte, ter a perspectiva de um Estado mais funcional. Ter um Estado mais funcional, evidentemente, significa, a rigor, recuperar o programa do Estado Social que está inscrito na Constituição da República de 1988. E, nessa medida, é claro que isso implicará também em mudanças de cultura, comportamento e de legislação, porque nós temos em muitos setores da vida social um Estado dentro do Estado. E para não falar dos outros, novamente, basta falar do Poder Judiciário. Em muitos segmentos, o Judiciário é um Estado dentro do Estado. E, obviamente, isso é uma desfuncionalidade, para ficar apenas num exemplo mais próximo do que eu tenho atuado. Em segundo lugar, a perspectiva é sair da crise sem sair da democracia. Por isso, entre outros colegas do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos sustentado que eleição periódica no Brasil é condição de exercício da democracia. Portanto, falar-se precocemente em prorrogação de mandatos e circunstâncias que tais significa começar a adotar uma espécie de conceito dúctil da democracia. Avança sobre as eleições, em seguida avança sobre mais isso e depois sobre mais aquilo, e aí vem, obviamente, aquela afirmação do conhecido pastor luterano alemão, que falava que, obviamente, quando iniciou-se o regime nazi-fascista, primeiro levaram os comunistas, ele não se importava porque não era comunista, depois levaram os socialistas, ele também não se importava porque não era socialista, e assim por diante, até o dia que vieram buscá-lo e não tinha mais ninguém para gritar. Portanto, aqui é preciso estabelecer determinadas cláusulas de barreira, com perdão do empréstimo da expressão, que tem outro sentido, para sair da crise sem sair da democracia. Em terceiro lugar, do ponto de vista das perspectivas,
creio que é fundamental dar força de tração às políticas públicas do Estado que nunca, que há uma imprescindibilidade da presença do Estado em setores vitais, no caso, a saúde. Eu espero que não precisemos ter um vírus dessa natureza para pensar o mesmo quanto à educação. Portanto, nesta medida, há tarefas imprescindíveis ao Estado e, no fundo, significa tarefas imprescindíveis à própria sociedade, que se organiza e deveria, portanto, se expressar através dos mecanismos institucionais. E, em quarto e último lugar, no plano das perspectivas, creio que, para diminuir a crueldade e a perversidade que se tem na exclusão social, é fundamental ter uma política permanente e duradoura de distribuição de renda. Não é possível ter uma pirâmide desta natureza, especialmente em sociedades excludentes como a nossa, em que há, obviamente, uma base imensa da pirâmide que não tem direito a ter direitos, para usar uma expressão que é muito cara a um conjunto de autores e de pensamento na área, inclusive da juridicidade. Portanto, nesse sentido, portanto, a perspectiva, para valer-me de 4 verbos conhecidos, é saber, ousar, querer e autodeterminar-se. Acho que aqui estão, quiçá, os olhares que, pelo menos a mim, projetam para um horizonte. Primeiro, saber. Essa crise está mostrando que a previsibilidade está na metodologia por meio da qual nós tratamos da imprevisibilidade. A abertura para o novo, não só para o imprevisto, mas para o imprevisível, não só para o cognoscível, mas por aquilo ainda que sequer se presentificou como factível de ser domesticado através do arranjo linguístico da linguagem. Portanto, o saber nesse sentido, o saber como informação, o saber como informação que não informa, como informação que não forma. Portanto, creio que aqui há um horizonte interessante que se abre no guarda-chuva deste verbo. Em segundo lugar, ousar. Nós estamos vendo que é preciso ter coragem para o que se chama, numa expressão, riscos cautelosos. É preciso, evidentemente, dar passos adiante com a cautela da coexistencialidade, de que ninguém mais define a sua própria existência, especialmente em determinadas funções públicas ou de gestão pública, sem afetar as circunstâncias alheias. E, nesse sentido, creio que a ousadia chama para si o brio do zio e, ao mesmo tempo, a coragem do planejamento. Ou seja, a coragem de fazer governos transpessoais que não se limitam a disputas de poder e também com juízes e intérpretes, quer da Constituição, quer da legislação infraconstitucional, que não vivam numa disputabilidade, por assim dizer, autopoética dos sentidos do conjunto dos significantes que integram o universo da linguagem pelo qual o direito se explica. Portanto, saber, ousar, querer no sentido de compromisso. A pergunta fundamental não é apenas se temos força para seguir, porque nós estamos no meio de uma travessia cujo outro lado nós estamos supondo que estamos vendo. Essa outra margem, eu espero que não seja a terceira margem do rio, do Guimarães Rosa. Espero que seja a própria margem que esteja do lado de lá. Portanto, não basta esta força. É necessário, evidentemente, compromissos, e não compromissos apenas teóricos. Compromissos que redundem em compreensões culturais, em mudanças de comportamento e assim por diante, com as suas repercussões, por exemplo, nas questões ambientais, na tutela dos interesses difusos, nas políticas públicas como saneamento,
e assim por diante. E o último verbo que aqui aplico é o autodeterminar-se. Creio que esta crise está criando um binômio autonomia e disciplina. Autonomia no sentido de resguardar uma espacialidade privada, nós literalmente estamos no privado, nos dias atuais, ou seja, por assim dizer, num isolamento que faz do espaço uma singularidade extraordinária, de convivência e até mesmo de resiliência, do ponto de vista pessoal, familiar e também profissional. Portanto, estamos a viver essa dimensão e, ao mesmo tempo, a necessidade de alguma disciplina, não apenas no cotidiano, como todos nós fazemos, ou temos feito nesses últimos 20 ou 30 dias, de estabelecer-se rotinas de procedimentos, mas, ao mesmo tempo, de autodeterminar-se como um indivíduo coexistencial. Nós todos, da janela de onde moramos, enxergamos a janela por meio da qual se vê quem lá mora, e sem sabermos ou nos conhecermos, nós todos já nos conhecemos muito, porque temos esse fio condutor da coexistencialidade de uma crise que é, de algum modo, comum a todos. Portanto, é um pouco essa ordem de ideias que está nas nossas perspectivas. Eu creio que conjugar essa dimensão do saber, do usar, do querer e do autodeterminar-se pode auxiliar o enfrentamento de 3 graves sintomas que eu vejo nessa circunstância. O primeiro, nós estamos no presente sacando contra o futuro. É preciso ter ciência disso. Muito do que está sendo feito agora, ou deixando de ser feito, são, como dizem os economistas, a preço de hoje, um saque contra o futuro. O senhor Paulo Lobo, desde sempre, eu me recordo, que lembrava da expressão gerações do futuro, que aparece na Constituição, nomeadamente no final do artigo 225, para referir-se a sujeitos de direitos do porfírio, que se presentificam na medida que no presente são tomados como categoria jurídica e não apenas como uma dimensão programática. Pois bem, nós estamos sacando contra a geração futura, por ações ou omissões. E isto, obviamente, vai, do ponto de vista da espécie humana, vai cobrar um preço. Logo, este sintoma de excesso de presente, eu creio que precisa ser submetido a um exame crítico. Essa presentificação, às vezes, nos leva a esquecer que haverá um depois. E esse depois, evidentemente, quando nós não teremos mais necessariamente existência física, mas nós teremos uma existência que, obviamente, vai se projetar naqueles que existirão depois de nós, como nós também somos a projeção dos que nos antecederam. Então, o primeiro sintoma que eu reputo um pouco complexo nesta crise é o excesso de presente. A segunda sintomatologia que eu vejo é que há um desvelar, um revelar do descompromisso que já era historicamente denunciado, mas agora ficou mais evidentemente ainda, um descompromisso das elites com a maioria da população brasileira. E ontem eu perguntava isso no debate que tivemos sobre economia mundial, tem-se a impressão que ao falar da Suíça, o secretário-geral da Organização Mundial do Comércio, o Roberto Azevedo, estava falando de um lugar que se situava exatamente aqui ao lado no Brasil. Ou seja, parece que esta sintomatologia só muda de endereço. Nós precisamos reconstruir a solidariedade, reconstruir a fraternidade, e para isso vamos aos poucos percebendo claramente que aonde há uma acumulação demasiada e indevida de bens que são produzidos pela espacialidade da força pública, especialmente da força de trabalho, nas relações privadas,
ou das funcionalidades, das funções públicas na ambiência do espaço público, e essa riqueza que é, na verdade, concentrada demasiadamente, gera comportamentos perversos e mesquinhos, de não solidariedade e assim por diante. De modo que este é um outro sintoma que já estava no ensaio sobre a cegueira do Saramago e que bem evidencia um pouco da barbárie que se revela. O próprio Saramago chegou a dizer, numa vinda ao Brasil, que os seres humanos precisam merecer a humanidade, de modo que é um sintoma com o qual, obviamente, tem alguma preocupação. E um terceiro sintoma são os surtos autoritários que estão começando a circular nos quatro cantos do mundo. Ou seja, as excepcionalidades que, como sabemos, em alguns sítios acabam se convertendo em permanência, o transitório vira o definitivo, as excepcionalidades vão aos poucos se convertendo em juízos de centralização administrativa, que é um passo ali na frente. Se a discricionariedade se transformar em arbitrariedade, é um passo para regimes autoritários e ditatoriais. Evidentemente que é imprescindível o exercício de autoridade legítima e constituída no ambiente da democracia. Aliás, não só é legítimo, como é necessário. Reclama-se o exercício da autoridade para coordenar políticas públicas. O problema é os sintomas, inclusive em alguns países do velho continente europeu, que começam a dar sinais desta ordem de ideias. E isto tudo, eu sei que já estou passando um pouco dos 20 minutos, mas espero que mais uns 7 ou 8 eu consiga concluir. Qual é a agenda que este cenário que eu vejo projeta para as instâncias jurídicas e depois, em seguida, falarei um pouco das relações contratuais, que é o tema do encontro de hoje. As instâncias jurídicas, obviamente, tomadas aqui, não vou alargar a compreensão, vou me cingir ao Poder Judiciário, evidentemente, mas especificamente ao Supremo Tribunal Federal. Aqui, no meu modo de ver, há uma premissa essencial, que é um equilíbrio racional e sistemático entre duas coisas que me parecem nefastas. Uma é a omissão cega, e a outra é o protagonismo irresponsável, desmesurado. Portanto, encontrar o equilíbrio, mas não é um equilíbrio subjetivo, não é um equilíbrio do ponto de vista do julgador, é um equilíbrio do ponto de vista da racionalidade sistemática que está no conjunto de possibilidades e de limites da Constituição. Portanto, entre a omissão cega, não é possível que se cruze os braços na jurisdição constitucional, especialmente a do controle concentrado, que se cruze os braços para um conjunto de atos que possam ser portadores constitucional. Não é possível cruzar os braços para isso. Por outro lado, também é preciso tomar cautela de não incidir numa hipertrofia desmesurada do exercício do Poder Judiciário. As soluções de crises, qualquer que sejam elas, e desta presente também, que não sejam desatadas ou encontradas na espacialidade da política e vão residir na ambiência do judiciário, é uma baixa densidade democrática que aí se vê. Nada obstante a legitimidade do próprio Poder Judiciário, mas quanto mais política e menos juiz, melhor para a democracia. Portanto, como vem, não tenho nenhum credo romântico do papel protagonista dos juízes, embora entenda que eles não devam nem possam cruzar os braços. E é esse equilíbrio que precisa ser alcançado. Se já viram a pauta das sessões da semana que vem do plenário do Supremo Tribunal Federal,
já terão localizado ali pelo menos 2 ações diretas de inconstitucionalidade que dialogam com essa preocupação que eu estou expondo. Uma é a ADI 6341, que trata da questão da autonomia dos entes federativos, até onde o município e o Estado pode ir e até onde vai a União. Portanto, esse é um debate que, obviamente, vai ser colocado no palco desta compreensão e desta agenda. Uma outra ação direta de inconstitucionalidade, que também vai arrostar a validade constitucional ou não de uma medida provisória, é a DI 6363, que trata da redução de jornada e de salário. Enfim, na agenda do Judiciário, em meu modo de ver, e do Supremo Tribunal Federal, está a seguinte pergunta: qual é o sentido da justiça na crise? Nós vamos ter uma justiça para a crise ou vamos ter uma crise de justiça? Eu creio que aqui nós veremos se a figura sempre bem lembrada do moleiro de Sanssouci se faz presente ou se nós não teremos capacidade, eventualmente, de responder à altura a esses desafios. E, por derradeiro, no que diz respeito à projeção daquele cenário que, muito brevemente, eu expus introdutoriamente, qual é a projeção que isso se tem para as relações contratuais? Nisso, os senhores que integram esse riquíssimo grupo de pesquisa nas mais diversas universidades, e hoje nós estamos em torno do professor Paulo Luiz Neto Lobo, do professor Marcos Zerard, mas aqui estão a professora Gisele Deronaca, o professor Herodes Cortiano Júnior, o professor Carlos Eduardo Pianosca, a professora Ana Carla e tantos que aqui vejo, professores que se dedicam a refletir sobre essa matéria, o professor Pablo, o professor Paulo Nalim, enfim, todos têm escrito e refletido sobre o impacto dessa matéria nas relações contratuais. Portanto, aqui eu tenho mais a ouvi-los do que falar, mas vou dar, obviamente, alguns contornos a esta reflexão. Uma primeira ordem de ideias que tenho é que aqui serão revivificadas, recolocadas, haverá uma, por assim dizer, uma espécie de renascença, e serão projetadas luzes sobre os princípios constitucionais, portanto, sobre uma principiologia axiológica de índole constitucional e, no âmbito específico do direito privado, as cláusulas gerais. Creio que toda esta crise está a revelar que os juízos a priorísticos de solução de controvérsia vão ceder espaços desse dado para o construído. Evidentemente, mediante um conjunto de balizas. É claro que a força obrigatória dos contratos e a confiança não pode ser tout court deixada de lado. Nem mesmo cláusulas regulamentares, que, como sabemos, obviamente não se confundem com cláusulas gerais, nem mesmo cláusulas regulamentares amplas e genéricas serão suficientes por meio de uma prodigalidade legislativa para solver a miríade de situações concretas díspares que nós teremos que enfrentar. Por isso, creio que haverá, por assim dizer, uma nova luminosidade sobre os princípios e no centro, como fonte irradiadora dessa principiologia axiológica de índole constitucional, evidentemente está a dignidade humana, e na dignidade humana a dignidade da pessoa, tomada na sua dimensão concreta. Portanto, essa é uma primeira quadra que vejo neste momento. Uma segunda quadra são as tensões que nós vamos ter entre ordem econômica, livre iniciativa e função social dos contratos. As dimensões endógenas e exógenas das relações contratuais vão, evidentemente, gerar um tensionamento. Dos textos que eu li,
um recente do professor Carlos Pianovski, que está aqui também nos ouvindo, lembrava o saudoso professor Clóvis Veríssimo do Couto e Silva para falar da perturbação do processo obrigacional, pois acho que é disso mesmo que se trata. As perturbações, não apenas dos pactos já celebrados em execução, mas dos pactos formalmente findos que, a rigor, não terminaram por completo a produção dos seus efeitos materiais. Nós vamos ter uma reconfiguração dos fenômenos que geraram a base de um conjunto expressivo de negócios jurídicos que têm sido celebrados e as suas consequências. A medida provisória 925, por exemplo, sobre o transporte aéreo, já é um exemplo dessa ordem de ideias, o tema atinência ao reembolso de passagens e assim por diante. E uma terceira dimensão que creio que pode ser útil para pensar o universo das relações contratuais está um pouco em saber o que é que guarda, no sentido de vela, de zela, o que guarda a relação jurídica contratual. Lá, há muito tempo atrás, nós dizíamos que o direito nasce para efetivar-se, né? Há uma frase conhecida do professor Luiz Roberto Barroso que dizia: o direito constitucional nasce para ser efetivo. Foi toda a doutrina da efetividade que se construiu aí. Por isso nós defendemos, desde há muito tempo, e com a presença timoneira do professor Paulo Lobo, do professor Gustavo Tepedino, entre tantos, a força vinculante dos princípios constitucionais, como normas e não como dimensões programáticas. Portanto, o que é que guarda a promessa da efetividade? O Antoine Garrapon tem este livro que foi traduzido, chamado Guardador de Promessas. Embora ele use essa expressão num outro sentido, e se refere ao juiz, mas creio que aqui no programa contratual ou no processo obrigacional, como diria o professor Clóvis Couto e Silva, é preciso saber o que é que vai velar pelo programa contratual. E, evidentemente, teremos um espaço extraordinário para a hermenêutica. E aqui a saída me parece muito complexa de ser encontrada e simples de ser formulada. É preciso curar a doença sem matar o doente. De modo que esta dimensão nos coloca, e este é um ponto adicional que eu traduzo aqui, que está em várias preocupações de textos que li, na aferição concreta e objetivas dessas perturbações. O estabelecimento de regras a priorísticas gerais e restritas precisa ser feito com muita cautela, obviamente para não estar se referindo a Jesus quando o destinatário precisa ser genésio. De modo que, portanto, compreender essas vicissitudes significa, por exemplo, compreender, como já percebi que há fundamentações ótimas nesse sentido, há determinados contratos cuja alha não está necessariamente desafiada para dela desbordar o fenômeno presente que nós estamos a vivenciar. Portanto, é preciso ter, digamos assim, aqui novamente aquela temperança entre a omissão cega e um protagonismo exagerado do intérprete, até porque, nesse momento, para as relações contratuais, creio que a metódica seja reconhecer que a hermenêutica aqui significa estar a caminho. Não existe uma fórmula, uma solução pronta e acabada que, de um modo geral, resolva os contratos ou as relações jurídicas, mesmo setorialmente. Evidentemente que na dinâmica das relações jurídicas não se pode prescindir de um conjunto de regras, não apenas, obviamente, de princípios, mas não há soluções mágicas nem mitológicas que deem conta desta ordem de ideias. E eu vejo aqui, portanto, 3 vetores que possam nos ajudar nesta dimensão, e com isso encerro a exposição. O primeiro
ter presente que a tutela do consumidor é uma tutela primacial, proeminente, e que tem assento, evidentemente, naquilo que está no núcleo essencial das relações jurídicas. Em segundo lugar, a proteção da boa-fé. Claro que tomada aqui boa-fé no seu sentido objetivo. E, em terceiro lugar, creio que a doutrina do direito civil, de modo especial, vai se projetar para aprofundar mais, nesse momento, o estatuto jurídico da vulnerabilidade, porque as relações de coordenação também estão sendo perturbadas nesta crise grave que se projeta para as relações obrigacionais. De modo que as observações eram basicamente essas, e espero que tenha servido aí para a troca de ideias, e terei muito gosto em ouvir a todos os colegas, professores e amigos que estão aqui em suas reflexões, que certamente a mim trarão muitos ensinamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, nosso eterno professor Fachin. A gente vai prosseguir a reunião agradecendo a apresentação desse panorama, tanto na visão do público quanto do privado. Eu vou seguir aqui fazendo breves considerações sobre o tema central da reunião, os efeitos da pandemia nas relações negociais, nas relações contratuais. E para isso eu vou eleger 6 pontos, breves pontos aqui, que funcionam como consenso no que está sendo publicado recentemente sobre o assunto. O que é que está mais próximo de... onde é que os textos se aproximam? Eu acho que o primeiro aspecto é que todos concordam que a gente vive uma situação sem precedentes para a grande maioria. Ninguém tinha experimentado, ninguém tinha vivenciado uma situação dessa. Mas os textos também chamam a atenção para a gente que a excepcionalidade da situação não atinge os contratos com a mesma intensidade, da mesma forma. Algumas pessoas estão comemorando o crescimento dos negócios, enquanto outras não sabem como vão chegar na próxima semana com seus empreendimentos. Então, é preciso, para quem trabalha com os contratos, para o operador e para o intérprete, levar em consideração que eu tenho algo imprevisível, extraordinário, que vai ter graus de intensidade diferente quando atingem os contratos com as suas especificidades. Esse é um ponto para a gente levar em consideração. O segundo ponto é que, se a gente não tem certeza quando é que está a outra margem, para fazer referência à sua fala, e quando é que isso vai terminar, há também muita dúvida em relação a qual é o marco inicial de toda essa crise, toda essa situação. Não é por outro motivo que o PL 1179, que está em discussão no Congresso, tenta estabelecer um marco inicial para essa pandemia, que seria o dia 20 de março, com força no Decreto Legislativo número 6. Isso é importante para um país com dimensões continentais como o nosso, onde cada estado decidiu regras de isolamento e distanciamento social diferentes, em intensidades distintas e em dias diferentes da semana e do calendário. Então, isso no judiciário ficaria muito mais fácil de construir uma solução se tivéssemos um marco inicial, já que a gente não consegue definir o término da crise. Mas resta a gente refletir aqui se o término da crise sanitária, se o término da crise de saúde vai ser também o fim da crise econômica, e hoje há um consenso que não vai acontecer isso. Então, a gente tem a primeira onda da crise epidêmica na saúde, e a gente vai ter uma segunda onda que seria o problema efetivo para o campo negocial, para o campo econômico, além dos graves impactos no campo social. O terceiro consenso é que a gente precisa, no momento, de um regime emergencial e transitório, para algumas áreas, como foi bem referida aqui, a MP 925, em relação aos transportes aéreos, às passagens aéreas. Mas aqui a dificuldade é o caminho a seguir para estabelecer esse regime emergencial. Nós temos uma verdadeira enxurrada de medidas provisórias, vários projetos de lei em andamento, e com o Congresso que vai precisar, além de continuar com o seu trabalho de legislativo, de analisar novas leis, ter que revalidar, ter que analisar cada medida provisória dessa. E está até difícil para os operadores de direito acompanhar o cotidiano com tantas mudanças e de tanta magnitude em tão pouco tempo. Isso é um desafio para todos no momento. Partindo para o quarto ponto para destacar nessa breve fala aqui, nós temos o consenso entre a maioria dos textos publicados nos últimos 15 dias sobre o assunto contratos,
que não é viável uma solução para todos os casos, como foi colocado aqui. Se não é viável uma solução para todos os casos, a gente tem que levar em consideração que é necessário dividir as relações negociais em alguns grupos, em algumas categorias, para que se comece a enfrentar o problema. Talvez seja útil para começar a organizar o pensamento, levar em consideração o momento da celebração do contrato. Ele foi feito antes da pandemia, ele foi feito depois da pandemia. Há de se separar também a legislação aplicável para aquela espécie negocial. Nós estamos tratando de uma relação de consumo, nós estamos tratando de um contrato paritário, é um contrato tipicamente empresarial, existe uma vulnerabilidade que não é presumida, mas que está aparente no contrato específico. Além disso, nós estamos diante de um contrato de trato sucessivo, de duração. Quanto desse contrato já houve o transcurso? Quanto ele já foi executado? Em que momento negocial específico estão as partes que buscam no judiciário a solução para aquele impasse causado por conta da Covid? E talvez o ponto que seja mais interessante para a gente discutir enquanto pesquisadores aqui. Será que as partes que celebraram contratos antes da pandemia estabeleceram cláusulas específicas que tratam de efeitos de externalidades no negócio? E aqui eu vou fazer referência à Lei de Liberdade Econômica, a nova redação do artigo 113 do Código Civil e do artigo 421. A alocação de risco estabelecida pelas partes. Eu poderia mencionar aqui intervenção mínima, eu poderia falar de excepcionalidade da revisão contratual, eu poderia falar de racionalidade econômica das partes. Mas aqui, fazendo homenagem ao querido amigo Carlos Eduardo, que nos ouve aqui, eu vou falar de força obrigatória de confiança, no belo texto que ele publicou na semana passada. Nós não podemos deixar de considerar esses aspectos num primeiro momento. E parece ser consenso que o nosso sistema tem ferramentas para lidar com o problema. Só que eu tenho ferramentas das mais diversas ordens. Eu tenho ferramentas que incluem um distrato, eu tenho ferramentas que incluem uma resilição unilateral. E quando a gente começa a analisar as ferramentas, eu levo em consideração também, hoje, o último consenso dessa minha fala aqui, que é a possibilidade de estar as partes ou de começar a se analisar mais seriamente o que se vem chamando de dever de renegociar. E aí, sobre o dever de renegociar, a primeira questão que coloco aqui para o nosso debate é qual que seria o fundamento. Eu enxergo o dever de renegociar visualizando a relação obrigacional como processo. E aqui, mais uma vez, me referindo ao professor Cláudio Couto e Silva, já mencionado anteriormente. No dever geral de boa-fé objetiva, fazendo referência à doutrina do professor Paulo Lobo, o artigo 422, com os pilares de lealdade, cooperação e ética. E aqui eu queria colocar a busca pelo melhor adimplemento possível para ambos os contratantes, numa relação de ganhos mútuos e não numa relação onde a gente vai ter sempre um vencedor e vai ter sempre um vencido. E num debate essa semana, alguns dos colegas aqui presentes participaram, conversando com o professor Gabriel Schumann, também da Federal do Paraná. Ele perguntava se nós, advogados, magistrados, promotores, desenvolvemos essa habilidade nos cursos que nós fizemos nas faculdades e na nossa vida profissional. Será que a gente desenvolveu o hábito de negociar, de ouvir o outro, de estabelecer o diálogo? Será que o dever de renegociar serve para todos os casos? Para mim, existe um pressuposto. O dever de renegociar tem como oxigênio a boa-fé. Sem boa-fé, não há que se falar em dever de renegociar. Mas esse dever de renegociar constituiria, na sua finalidade, uma obrigação de meio ou nós estamos diante de uma obrigação de resultado, onde o resultado a ser buscado é um novo acordo entre as partes? Essa é uma discussão que começa a aparecer quando o dever de renegociar está frustrado, ou quando uma parte simplesmente se negar a sentar numa mesa para conversar. Já há textos tratando do dever de renegociar como uma condição de admissibilidade processual. Sem demonstração de um dever prévio de negociar, ou da tentativa de renegociar administrativamente, será que seria possível ao judiciário? Hoje, a Constituição afasta qualquer pretensão limitativa de trazer esse assunto para o judiciário. Mas qual seria a consequência possível no sistema jurídico atual para a frustração desse dito dever de renegociar? Aqui os textos mais alentados sobre o assunto fazem remissão a perdas e danos. Será que nós estamos no momento de tratar o assunto da crise com as lentes da responsabilidade civil?
ou seria melhor buscar a solução no campo da teoria contratual? E vários colegas vêm ressaltando o que esse é um momento de criatividade para os profissionais do direito, de buscar soluções a partir da realidade dos casos, até porque se faz uma reflexão sobre o tempo no judiciário. E quando eu falo do tempo do judiciário, é que pela possibilidade de um grande número de ações ingressando no mesmo momento, talvez o momento da resposta da solução seja a diferença entre a sobrevivência ou o encerramento e a ruína de determinados negócios no nosso país. E quando a gente começa a olhar as ferramentas disponíveis, o grande problema é que muitas vezes quando a gente encara caso fortuito, força maior, e aqui eu não estou me referindo à distinção entre eles, ou a consequência eficacial é a mesma, no final das contas, a gente normalmente lida com algo definitivo. E aqui a gente está vivendo uma situação que é um impedimento transitório. E a questão é não saber quando isso vai terminar e a frustração no objeto do contrato que isso vai acabar trazendo para as partes. E talvez no campo da frustração, mais do que da impossibilidade superveniente, mais do que no campo específico da força maior, a gente consiga encontrar espaço para começar a construir soluções para isso. Lidando com risco e incerteza, será que vai ficar pior depois que passar tudo o que está acontecendo em relação à Covid? E aqui eu estou falando da crise econômica, e preocupado com a extensão do PL 1179, quando trata que inflação, entre outros aspectos, não seriam motivos que justificariam imprevisibilidade negocial para os fins das ferramentas que a gente usa comumente para lidar com o problema da alteração das circunstâncias ou da perturbação obrigacional. E, para terminar a reflexão, como é que a gente vai lidar com isso no âmbito acadêmico? A gente tem preparado os nossos alunos para resolver problemas, a gente tem se concentrado não na perpetuação do conflito, mas na busca de soluções. Eu acho que para todo mundo aqui que leciona, que está na sala de aula, talvez seja uma ótima oportunidade para a gente rever também as finalidades, os objetivos da gente enquanto formadores, né, da próxima geração. Será que a gente está preocupado com a ética de alteridade, com respeito aos direitos fundamentais, quando a gente está discutindo a relação obrigacional nas salas de aula? Eu fico por aqui e, na sequência, a gente vai ter a fala do professor Pablo Malheiros, também por um tempo parecido com o meu de 10 minutos, e a gente segue com os debates. Professor Pablo, seu microfone está aberto, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui de novo no grupo, e agora com a presença do professor Fachin, da professora Giselda, que estava na semana passada, da Ana Carla, do professor Herold, Nalim, e todos que estão aqui, o pessoal do Nordeste. Nesse tempo de reflexões, eu começo com o meu tema, que é justamente tentar densificar o princípio da equivalência material contratual como um critério para analisar cada caso concreto em relação, seja à renegociação, revisão ou eventual resolução da relação contratual em tempos de Covid. Bom, o professor Paulo Lobo, na primeira edição do livro dele de obrigações, trabalhava com a ideia de deveres gerais contratuais. E dessa reflexão dele, ele trabalha com alguns princípios contratuais, dividindo entre contratuais sociais e os individuais. Nos sociais, ele divide boa-fé, função social e equivalência material. Muita gente da doutrina coloca a equivalência material dentro da função social. Nessa perspectiva, eu me afasto e trabalho com a equivalência material ao modo que o professor Paulo Lobo trabalhou, como um princípio autônomo. Essa equivalência material, ela quer dizer uma adequação concreta em cada contrato, olhando toda a relação contratual em relação às posições jurídicas, seja de direitos, deveres, poderes, faculdades, situações jurídicas, seja o que for. Então, não é só um equilíbrio econômico do contrato, é um equilíbrio que está presente em 4 vertentes. Na vertente subjetiva, quando você tem aquilo que foi pactuado pelas partes, seja num contrato paritário, seja num contrato por adesão às condições gerais. Numa perspectiva objetiva, seria a questão de como aquelas circunstâncias modularam as prestações contratuais.
E aí você vai trabalhar com a questão da base do negócio naquele momento em que elas foram pactuadas e como essa base vai se alterando ou não durante a relação contratual. O aspecto econômico, que justamente é a questão econômica que envolve as prestações das partes contratantes, e a perspectiva normativa, porque aquele texto ele tem validade, tem eficácia, tem existência e ele produz um comportamento desejável às partes contratantes. Essa é a premissa da equivalência material. A outra premissa que envolve isso é justamente aquela frase do professor Fachin, de que quem contrata não contrata somente com quem contrata e quem contrata não contrata somente o que contrata. Isso vai servir muito para os contratos de duração de prestação sucessiva e que você tem uma cadeia de contratos envolvidos, por exemplo, os contratos de plano de saúde. Então, a solução que eu vou dar numa renegociação, por exemplo, num contrato, vai afetar toda aquela cadeia de contratos. Bom, e aí, qual é o ponto da minha reflexão? É óbvio que é muito mais fácil vir um legislador e falar pode reduzir até 30%, até 50%, 90%, 300%. Isso é muito mais fácil, é muito mais pragmático e o judiciário ou a arbitragem ou a renegociação das partes levaria a uma solução mais simples. Bom, então eu posso reduzir até 30%, reduzir 25%, estou dentro da lei, está tudo ótimo, renegociamos. Mas esse é meu problema, que no Brasil se inventam números mágicos sem nenhum fundamento para esses números. Por exemplo, o caso da lei do distrato, aspas, lei do distrato, diz que você pode trabalhar a cláusula penal até 25%, se houver patrimônio de afetação, não houver patrimônio de afetação, e se houver patrimônio de afetação para a obra, até 50%. Por que 50%? Por que 25%? Por que esses números? Você vai ao fundamento legislativo e não tem nenhuma fundamentação para os números. É o famoso eu acho. Então, como nós temos a função, como doutrina, como literatura jurídica, de trazer critérios para quem vai decidir, seja no âmbito particular ou no âmbito público, a minha proposta é a seguinte. Para evitar o que o Carlos Pianovski prega no texto dele de função obrigatória, que é evitar uma ausência indevida do Estado ou uma intervenção paternalista do Estado, nós temos que harmonizar dois direitos fundamentais, liberdade e igualdade. Bom, é possível, ao meu ver, sim, nessa perspectiva da equivalência material. Qual é a minha reflexão? Não podemos usar a nomenclatura equidade como é utilizada na CLT, no Código de Processo Civil e no Código Civil. No 479, no 413, por aí vai. Por quê? Porque a equidade, seja historicamente na filosofia, seja historicamente no direito anglo-saxão e no direito romano, você acaba trabalhando com uma ideia daquilo que é justo para aquele caso, mas aquilo que é justo para aquele caso vai ser decidido por alguém. Tanto a equity do anglo-saxão quanto a equidade do romano para cá, ela trabalha com o sentimento de justiça que aquele que vai decidir colocará. E esse é meu problema. Por quê? Porque você joga de novo para o subjetivismo de quem vai decidir e você pode gerar uma probabilidade muito grande de uma decisão solipsista ou de uma decisão arbitrária ou discricionária. Então, a minha proposta é trabalhar com uma ideia de equanimidade, que vai na linha do que o professor Fachin escreveu no seu último livro, quando ele defendia que essa equanimidade seria um tratamento diferenciado para situações desiguais, que compreende um princípio de diferenciação positiva, modulação, rendimentos, modulação funcional, titularidades, fatores sociais, laborais, ambientais, familiares que envolvem aquela relação. Então, como que eu vou densificar essa equanimidade em cada caso? Eu vou verificar se existe coerência e integridade naquela proposição do contratante de renegociar, de revisar ou de resolver. O que seria essa coerência e integridade? A integridade seria o ajuste substancial daquela relação contratual. Então, com esse ajuste, eu veria como que o direito brasileiro
trata daquelas situações e se aquele tratamento é adequado ou não para o caso concreto. Então, eu vou trabalhar com respeito ao ordenamento jurídico, ao mesmo tempo fazendo esse ajuste com o caso concreto. O que seria a coerência? Ver se aquela solução ela pode ser replicada para casos semelhantes. Então, se eu puder replicar aquela solução para casos semelhantes, por exemplo, na Justiça do Trabalho, se a grávida poderá ter o contrato suspenso com essa MP aí 936. Se puder, quais são os limites e possibilidades dessa suspensão do contrato de trabalho? Aí eu posso aplicar para qualquer tipo de grávida, ajustando sempre o caso concreto. Então, essa coerência e essa integridade, ela vai modular tanto a igualdade, para conseguir universalizar soluções, quanto a liberdade que você tem que ter e a autorresponsabilidade de modular isso em cada caso concreto, sendo que você tem que demonstrar, seja no judiciário ou fora dele, e aí eu concordo com o professor Paulo Nalim, quando ele defende a ideia de um dever de mediação das partes, eles têm que trazer elementos para quem vai decidir, seja o mediador, seja o juiz, sejam as próprias partes na renegociação, porque como que a Covid afetou aquele contrato, qual foi a intensidade dessa afetação, se o contrato é anterior à Covid, se o contrato é posterior à Covid, ou se ele já sofre os efeitos da Covid, projetando, inclusive, a perspectiva pós-Covid. Porque quando a vida voltar ao normal, ninguém vai sair lucrando e voltando à sua atividade econômica do dia para a noite e vai ganhar toda essa lucratividade em um dia, um mês, do que perdeu no tempo que ficou parado. Além disso, temos que ver se aquela atividade que envolve o contrato, profissional ou não, ela está dentro daquelas atividades que foram proibidas pelo Estado. Por exemplo, em Brasília, pode ter obra, não pode ter atendimento ao público, mas em Goiânia não pode nem ter obra. Então, a construção civil foi atingida de uma forma em Goiânia e outra forma em Brasília, como defendeu o Marcos Verde, da divergência de situações em vários locais. Então, a minha proposta é que as partes levem umas para as outras, com base na transparência e na lealdade da relação contratual, os elementos para que eu possa aferir se eu vou reduzir 90%, 10%, 5% ou não. Então, a minha proposição, para finalizar, é aquela que trabalha com direitos fundamentais na dupla proteção. O Estado não pode nem ter um excesso de intervenção, nem um excesso de omissão. Então, a proposta de equivalência material, defendida pelo professor Paulo Lobo, professor Rodrigo Toscano de Brito, entre outros, me parece que, a partir do critério da equanimidade, baseado em coerência e integridade, em que harmoniza liberdade e igualdade, pode ser um critério adequado para você manejar, seja renegociação, revisão ou uma correta resolução da relação contratual. Muito obrigado, professor Paulo, pelas considerações. Eu vou devolver a palavra ao professor Paulo Lobo para as considerações dele. Eu já tenho algumas inscrições aqui, depois eu vou distribuindo aqui conforme o tempo. Professor Paulo. Minha saudação a todos os que acorreram a esta reunião virtual do Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas e convidados especiais, hoje, com a magna presença do querido amigo, professor e ministro Edson Fachin, as excelentes exposições que ouvimos, a começar a do professor Fachin, não só contextualizando o tema que escolhemos para hoje, mas trazendo reflexões que vão muito além. E eu, de tudo que eu vi, da bela exposição do professor Fachin, eu gostaria de destacar o tópico em que ele lembra a importância do Estado social. Para mim, esse é um tema caríssimo, né? Desde que eu escrevi que foi a minha dissertação de mestrado, no início da década de 80, o contrato no Estado social.
E hoje, mais do que nunca, esse tema se torna exigente. E a narrativa triunfante das últimas décadas foi de apagar das considerações políticas e também entre nós juristas do segundo elemento essencial da configuração jurídica do Estado social, ao lado da dignidade da pessoa humana, a da solidariedade social, que foi muito bem destacada pelo professor Fachin. Esse discurso triunfante conseguiu esconder a necessidade dessa interlocução entre a dignidade da pessoa humana e a solidariedade social. Eu acho que hoje, mais do que nunca, quando se percebe o estado social e o que disso resultou, agora a necessidade de que o Estado socorra as pessoas, que as pessoas, é isso que eu sempre tenho dito, a economia deve viver em razão e a serviço das pessoas, e não o contrário, como estava acontecendo, e que eu espero que não volte a acontecer. E, no nosso meio, a crítica que eu sempre fiz, e que também se alastrou nos arraiais jurídicos, no Brasil, desse verdadeiro cavalo de Troia, que é a análise econômica do direito, que é a tradução para o mundo do direito do ideário do Estado mínimo. E o Estado mínimo não é um Estado que a Constituição de 88 estabelece. O que está na Constituição de 88 é o Estado social. Um Estado, portanto, que harmoniza a proteção e a garantia das pessoas, a dignidade das pessoas humanas e a solidariedade social. Portanto, eu gostaria de destacar esse aspecto da bela exposição inicial que nos brindou o professor Fachin. E, antes de prosseguir brevemente, a minha saudação a todos os integrantes do grupo e aos nossos convidados especiais, além do professor Fachin, da doutora Rosana Fachin, a professora Giselda Hironaka, minha querida amiga e irmã, o professor Herodes Curtiano, o professor Paulo Nalim, o professor Marcos Catalã, professor Luiz Antônio Sampaio Gouveia, o professor Carlos Pianovski, a professora Ana Carla Matos, que, vez por outra, está nos brindando também com a sua presença, o professor Lucas Bevilacqua, o professor Alexandre Barbosa, a professora Lavínia Cavalcante, que hoje, pela primeira vez, da Universidade Federal de Alagoas, está comparecendo, a professora Simone Tassinari, que já está também sempre uma participante ativa, o professor Marcos Catalã. Eu não sei se, se eu esqueci, mais alguém se esqueci, por favor, me perdoe. Retomando, então, aquele que me pareceu essencial das três exposições, me parece que, além desse tema fundamental, da recuperação da importância para o discurso jurídico no Brasil, especialmente na civilística do Estado social, a temática, e essas são outras intercorrências importantes deste momento, é a temática da equivalência material, que o Pablo muito bem fez referência, a colisão. E isso é interessante porque, antes desta reunião, travou-se um debate no grupo sobre os contratos de prestação de serviço de turismo, né? Viagens, hospedagem, passeios, enfim. E me pareceu que estamos diante de uma colisão entre
a vulnerabilidade presumida pela lei, pela Constituição, que é a vulnerabilidade do contratante consumidor, que, portanto, a Constituição empresta uma primazia nas relações contratuais, e a vulnerabilidade circunstancial do fornecedor, diante desse quadro em que as suas atividades foram paralisadas e os contratos em curso, o que fazer deles. O professor Fachin lembrou muito bem que, numa situação como essa, muito mais importante do que buscarmos soluções que foram pensadas para situações ordinárias da vida, é imprescindível que busquemos a solução para esses conflitos diferentes durante essa situação de imponderabilidade que estamos vivendo dos princípios constitucionais, que devem ser tidos como diretrizes, como iluminação para a solução dos conflitos negociais. Aqui foi referido também pelo professor Marcos Herá ao dever de negociar, que cada vez mais em nosso meio ganha força e convicção e conteúdo cada vez mais se densificando, a necessidade e o dever de negociar em circunstâncias como essa se torna muito exigente. E, além dos casos clássicos, das situações clássicas que não conseguem dar uma resposta ainda adequada para esse tipo de problema que estamos vivenciando, que é o da força maior. E, diante desse quadro todo, dessa legislação provisória, emergencial que estamos vivendo, feitas carreiras, sem cuidado, como estamos a ver com medidas provisórias, instruções, decretos, um após outro, e criando uma situação de imensa dificuldade de compreensão e aplicação. Cada dia somos surpreendidos com normas novas. Eu já estou, sinceramente, com saudade da estabilidade do direito e nessa situação que estamos vivenciando atualmente. E a frustração da base negocial ou alteração das circunstâncias. São tantos temas interrelacionados que nos exigem uma profunda reflexão. E encerro, ainda inspirado pelas belas palavras do professor Fachin, torcendo para que não voltemos à normalidade. Uma normalidade que levou à maior concentração de renda da história da humanidade. A humanidade hoje vive em função de pouco mais de 2.000 bilionários. Eles nos fazem todos de servos para a acumulação cada vez maior de suas riquezas. 2.000 bilionários no mundo. Essa imensa concentração de renda, não é possível que continue, não é possível que a humanidade se satisfaça com essa situação. E quando o Estado, como eu disse, o Estado social foi cada vez mais degradado, cada vez mais demonizado, cada vez mais responsabilizado pela culpa que não lhe cabia. E que agora se busca cada vez mais que o Estado resolva. Onde está o mercado financeiro? Para onde foi o mercado financeiro? O mercado financeiro que dominou tudo. Onde está? Onde está ele? Se escondeu? Evaporou-se? Então, eu espero que essa normalidade da desigualdade, como bem pontuou o professor Fachin, da desigualdade social intensa, dessa imensa concentração de renda, que não tem paralelo na história, nem mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, que isso não retorne, que a humanidade pense e verifique que há valores fundamentais para que possamos viver, inclusive nas relações contratuais, que são esses valores da solidariedade, da cooperação, da atenção com o outro, e que isso possa servir para nós todos
de lição depois desse imenso impacto que ainda estamos vivendo. Eu retorno, então, a palavra e a condução ao professor Marcos Zerá, agradecendo mais uma vez. Como sabemos, o professor Fachin daqui a pouco terá que sair, porque ele irá para outra reunião virtual. E fico muito feliz com esses momentos que estamos vivendo, todas as sextas-feiras, esses nossos encontros fantásticos de reflexões e que nos fazem, que são verdadeiros lenitivos para a nossa saúde mental. Obrigado a todos e retorno a palavra ao professor Marcos Zerá. Pois bem, professor Paulo, a gente aqui tem algumas inscrições. Eu vou pedir, na sequência, a professora Carla Moutinho se manifeste, depois a professora Everilda. Na sequência, representando aqui nossos convidados, professor Heroutz e professora Giselde Ironaca. E, pessoal, depois a gente vai vendo como é que vai ficar o tempo da nossa reunião, que está programada para terminar às 17 horas. Professora Carla, por 3 minutos, o tempo é seu. Bem, boa tarde a todos. A minha provocação é muito mais uma provocação. Veio em decorrência de um artigo que eu escrevi com o professor Tepedino, que saiu essa semana no Migalhas, e aí gerou toda uma discussão no grupo a respeito do direito do consumidor de reaver os valores pagos por eventual passagem aérea e hotel e passeios pagos e cancelados em virtude da Covid. Né? Essa discussão, houve a medida provisória e, na sequência, foi celebrado um TAC com as companhias aéreas, modulando, mexendo um pouco na resolução 400 da ANAC, que era quem regulava precariamente essa questão do cancelamento de passagem. E aí o TAC previu que manteve as multas por cancelamento, caso o consumidor optasse por reaver o dinheiro. E colocou um prazo mais elástico se o consumidor optar por não reaver o dinheiro e uma maneira de reembolso, de remarcar essa passagem, colocou-se um prazo mais elástico para utilizar a passagem. Não se levou em consideração, e isso é importante, que uma outra medida provisória previu a possibilidade do empregador antecipar as férias dos trabalhadores. Então, vamos supor que algumas pessoas estão obrigatoriamente de férias e num lapso temporal não vai ter um período aquisitivo para gozar essas férias. E aí não teria também um período para gozar essa passagem ou esse eventual hotel pago. E aí foi o questionamento que o professor Paulo fez. Haveria uma vulnerabilidade inversa do fornecedor nesse ponto? Porque se todos optarem pelo reembolso, né, e foi por isso que o TAC foi celebrado, de parcelar e possibilitar que a companhia aérea tenha um prazo mais elástico para devolver esse dinheiro, será que o fornecedor, nesse caso, ele vai estar vulnerável? Eu penso que em algumas situações, vejam, não é... E aí a importância de ser analisado o caso concreto. Em algumas situações, o poderio econômico da empresa não vai afetar tanto assim, mas em outras, né? Quer dizer, aquela pousadinha na praia de Porto de Galinhas, aquele microempresário que vive do turismo, se ele for obrigado a devolver todo o dinheiro que ele recebeu de um eventual passeio que o consumidor não deseja mais, ainda que acabe a Covid, ele perdeu o interesse de viajar, ele não vai viajar não tão cedo, ele não tem férias para viajar, se ele for obrigado a devolver tudo isso de uma só vez, ele vai quebrar. E aí, também não é interessante para a economia e para o setor, né, em especial o setor hoteleiro e de turismo, que se quebre, né, porque depois você vai querer viajar. A gente não tem interesse que a economia quebre porque a gente decidiu não viajar. E foi essa a discussão. Então, é muito mais uma provocação dessa assim, aparentemente, penso que sim. Se for para dar minha opinião, sim. Acho que seria o caso de, em algumas situações, não são todas, mas em algumas situações, respeitados os princípios que já foram ressaltados aqui, eu acho que seria o caso da gente começar a estudar uma vulnerabilidade inversa do fornecedor. Se ele foi instado a devolver de uma vez todos os pacotes que ele vendeu para eventuais férias.
Então, procurei ser breve, não sei se eu atingi meu tempo, mas já passo a palavra aí para não... Obrigado, professora Carla, pela reflexão. E a gente vai fazer agora um panorama das reflexões do material publicado. O texto da professora Carla está publicado. A professora Verilda é a próxima, também publicou um texto essa semana. Professora Verilda, é com você. Obrigada, Marcos. É um prazer estar com vocês. Boa tarde a todos. A minha reflexão dessa semana foi sobre os contratos da economia do compartilhamento, os contratos que eu tenho me dedicado mais profundamente há um bom tempo. E veio de uma decisão do TRT da 2ª Região, que cassou uma tutela de urgência da primeira instância, que obrigou a plataforma de entrega de alimentos, o iFood, a pagar um salário mínimo para todos os entregadores que estivessem ou já com o coronavírus ou em situação de risco. E aí eu fiz uma análise em cima da justiça contratual. Eu vou pegar esse gancho da professora Carla, dessa vulnerabilidade que pode vir em esfera sazonal. Acho que foi uma palavra que o professor Paulo Lobo também puxou agora há pouco. E a questão é... Foi vulnerabilidade inversa, Everett. Isso, inversa. Para ser honesto, foi o professor Paulo que utilizou essa Pronto. A questão é se há justiça contratual numa determinação judicial que aplica a base do trabalho subordinado para essa relação que é tão diferenciada. Homenageando aqui o professor Otis Cortiano, que eu gosto tanto de uma palavra que ele usa, que é ruptura, a economia do compartilhamento trouxe uma ruptura no modelo de trabalho. Então, nós temos nesses contratos de Uber, de entregadores de iFood e similares, uma ruptura muito grande daquele modelo que a gente tem desde a Revolução Industrial. Então, na minha perspectiva, quando o juiz, primeiro na contramão da jurisprudência, que já em 3 julgados distintos, inclusive STJ e TST, dizem que esses contratos não são relação de subordinação. Então, por que é que se aplicaria ao fornecedor, que é o contratante parceiro, um dever previdenciário para com o entregador, já que ele não tem uma relação de subordinação? E aí eu destaquei que, se esse modelo é disruptivo, a primeira coisa é entender o que ele é. E a jurisprudência está vindo nesse sentido de entender que é um contrato novo, originado nesse modelo tão disruptivo que é a economia do compartilhamento. Mas a segunda análise foi que o fato dele não ser de subordinação não quer dizer que ele seja justo e que ele não precise de regulamentação. Ele precisa. Tem uma palavra que o professor Paulo usa muito no livro dele, que é a socialidade do contrato. Então, cabe ao legislador buscar essa socialidade, como fez com a CLT, como fez com o CDC, e agora os contratos de economia do compartilhamento estão precisando de uma regulamentação urgente. Mas enquanto ela não vem, uma situação como o Covid torna os 2 contratantes vulneráveis. No setor de delivery, nem tanto, porque, como o Marcos disse, cada setor está impactado de uma forma diferente. Uns choram, outros vendem lenços. Então, o delivery está vendendo como nunca. Mas, de qualquer forma, você pode ter como exemplo que o Covid é uma situação que atinge os 2 contratantes. E a gente tem esse dever de solidariedade mais urgente quando é o contratante que causa o fator imprevisto. Então, você teria que, ao meu ver, uma situação em que a Justiça do Trabalho, em primeira instância, errou, a segunda acertou, mas que fica a reflexão de que esse contrato precisa de uma regulamentação urgente, para dar essa marca de socialidade que a gente não está encontrando nos tempos atuais. Então, que se faça uma obrigatoriedade de seguro, uma obrigatoriedade de condições de higiene, de tempo de jornada de trabalho, porque esse contrato foi feito e pensado para quem quer aquele dinheiro extra. Ora, eu vou praticar aqui o Uber ou a entrega do iFood 2 horas por dia, vou juntar um dinheirinho, vou fazer uma viagem para o Nordeste. Escutei isso em Brasília com o motorista do Uber. Mas, de repente, num país como o nosso, virou a única jornada de trabalho. Então, tem gente que trabalha 12 horas, 14 horas, e, logicamente, a doutrina trabalhista viu nisso um problema, mas quis resolver de imediato, chamando de relação de emprego e dando, por via judicial, uma solução que, ao meu ver, teria que vir pelo legislador. Então, essa é a reflexão base do texto, e abarca de um novo vulnerável que está vindo com a economia do compartilhamento e que precisa de proteção. É isso, professor Marcos, lhe devolvo a palavra. Obrigado, professora Verilda, e para todo mundo que está aqui no grupo, os textos que estão sendo referidos aqui, eu vou enviar para vocês depois os links para acesso, para ficar mais fácil o contato. Professora Giselda, todos querem ouvi-la, por favor.
Ora, que alegria! Eu fico encantada. Pode ter crise, pode ter tudo. Quando eu vejo uma tela como essa que vejo agora, com a cara de vocês todos, essa coisa belíssima, eu digo, eu sou uma mulher de sorte. Joaquim, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Rosana, querida, que saudade. Então, muito obrigada pela sua fala maravilhosa, especial, como sempre. Muito, muito obrigada. Aos demais, professor Paulo Lobo, Pablo Malheiros e quem mais que falou mesmo? Desculpa, a idade é uma coisa louca. Enfim, foram só coisas muito oportunas que eu ouvi aqui, incluindo as duas meninas agora pela finalização. Uma coisa nesse grande assunto dos contratos que tem me levado a refletir bastante, e algumas lives e alguns grupos dos quais eu tenho participado, assim como esse, é o assunto de que, enquanto não temos a certeza, Paulo Lobo, né, de como é que vamos utilizar os instrumentos contratuais para extinção, resolução, revisão do contrato, etc., não sabemos exatamente como utilizá-los em tempo de excepcionalidade como esse que nós vivemos agora. Talvez, para aqueles de nós que estamos do lado de cá do balcão, na advocacia, ministro, talvez seja um grande momento da utilização dos outros métodos, dos outros meios de solução de situações tão dolorosas e conflituosas como essa pela qual estamos passando, que seria, em primeiro lugar, claro, a mediação, e que no tempo em que ela própria não conseguisse alcançar o seu desiderato, que imediatamente nós fôssemos e por primeiro para a arbitragem. Está aqui o professor Paulo Nalim, com quem já tive a oportunidade de trabalhar nessa área com grande êxito, com grande solução do problema apresentado e, claro, esvaziando com isso a carga violenta que o nosso Poder Judiciário terá que recepcionar depois. Hoje o professor Fachin disse que nós tínhamos 3 crises. Nós tínhamos a crise da saúde, a crise econômica e que nós tínhamos a crise de gestão. Essas crises, quem as solucionará, provavelmente, depois que tudo voltar à normalidade, seremos nós, da área jurídica, os de cá do balcão, os de lá do balcão. Seremos nós que vamos recepcionar a gigantesca carga que esses 70, 80 dias pelos quais devemos passar, seremos nós que teremos que resolver essa enorme carga. Vamos procurar fazer isso da maneira mais gentil e humanizada possível, mesmo porque nós seremos pessoas diferentes daqui a 50, 60 dias, quando voltarmos para a nossa realidade e para a nossa vida presencial, etc. Acho que essas talvez fossem as considerações que eu queria deixar, porque tem pessoas que eu estou vendo aqui nos meus quadradinhos e que eu gostaria muito de ouvir, muito de ouvir. Reforço que os textos que foram citados aqui e muitos outros textos e que o nosso Marcos Erratti disponibilizará depois para todos do grupo, são textos principalmente, não só, mas principalmente publicados no Migalhas Contratuais, né? E então, por uma iniciativa importante do Flávio Tartucci, que é o presidente desse instituto novo que nós temos, que é o IBD Conte, curiosamente fundado, inaugurado muito pouquinho antes da vinda dessa nossa pandemia, e que agora recebe, então, esta carga e esse ônus de
procurar nos ajudar a resolver os problemas que já temos, mas aqueles bilhares que virão depois que nós voltarmos à normalidade. Obrigado, Marcos. Professor Fachin, fique bem nesse feriado grande. É uma pessoa excepcional. Esse casal não volta para casa para ver aquelas crianças lindas que eles têm. Vamos todos passar por isso, professora. E, para animar a sua tarde, uma criança aqui, aqui participando com o papai catalã aqui no grupo. Continuando, eu vou passar a palavra para o nosso professor Eros Cortiano, aqui representando os colegas do Paraná. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar o professor Marcos Erhardt pela organização e agradecer ao CONREP pelo convite. O CONREP trouxe aqui vários copernicanos hoje, inclusive o maior deles, está ali o nosso ministro com a sua Rosana, o maior copernicano que existe. Na verdade, ele é o Copérnico. Realmente agradeço muito, cumprimento a todos e vou cumprimentar na pessoa do professor Paulo Lobo e da professora Gisela, além, é claro, do nosso querido ministro. Eu gostaria de fazer só duas observações muito rápidas, e me parece que em todos esses discursos, em todas as narrativas, fica evidente a nossa dependência do Estado. Nós precisamos recuperar e reconstruir o Estado. Os liberais agora querem o Estado. E o professor Paulo Lobo colocou muito bem que a situação anterior não era de normalidade, de acesso à renda, acesso à subsistência, não pode ser normal aquilo. E realmente o Estado foi cooptado por agentes econômicos e talvez essa seja a chance de nós reconstruirmos um Estado solidário, um Estado bom, para dizer o mínimo. Aliás, endossando as palavras do professor Paulo Lobo, me parece simbólico que ninguém ainda fala em taxar as grandes fortunas ou em pegar do sistema financeiro o dinheiro que ele tão bem trabalha. O professor Paulo colocou bem, está lá escondido o sistema financeiro. A outra ordem de colocações diz respeito ao seguinte: temos vários problemas aí para regular contratos, regular pensão alimentícia, alocação, e eu acho que mal ou bem nós vamos acabar resolvendo, errando e acertando, vamos resolver. Mas eu tenho 3 preocupações que eu gostaria de dividir com os senhores, e que diz respeito à eventualidade dessa crise sanitária, desta crise econômica, desta crise de gestão, como colocou o professor Fachin, ela não mudar as nossas formas de julgar, de legislar e de ensinar. Realmente, em primeiro lugar, quanto às novas formas de julgar, temos que ter aí algumas cautelas e repensar se estamos indo no caminho certo. Por exemplo, hoje a Folha de São Paulo, os senhores devem ter visto, a principal manchete que um certo ativismo judicial exagerado levou a um desequilíbrio aí no encaminhamento de EPIs a vários órgãos. Tanto que me parece o CNJ agiu rapidamente e determinou que todas as decisões de grande porte que envolvam questões do Covid sejam reunidas para que o judiciário tenha uma atuação de olho na crise, não uma atuação pontual. Quanto às novas formas de legislar, foi dito que a professora Giselda falou, o professor Paulo usou uma expressão muito interessante, essa legislação às carreiras. Nós temos que ter alguma cautela para verificar se essa nova forma de legislar às carreiras, de maneira setorizada ou não, é o que nós queremos. Porque me parece que o direito pós-coronavírus não vai ser o mesmo, e a legislação não vai ser a mesma. Eu tenho muito receio que o legislativo acabe apegando-se a essa ideia de legislar qualquer coisa de qualquer maneira junto com o executivo. Temos que ter muito cuidado. E cabe a nós, da doutrina, cabe a nós abastecermos o legislativo para que essas eventuais novas formas de legislar sejam bem postas. E por fim, e aí uma preocupação que me parece comum a todos nós, novas formas de ensinar. Isso é o que seremos chamados, e não me refiro apenas ao fato de agora, fatalmente, nós sairmos da sala de aula. Me parece evidente que a educação remota ou à distância veio para ficar definitivamente. Me parece que cada vez mais nós vamos nos acostumar a isso, e tem uma certa utilidade,
mas nós vamos ter que cuidar disso. Mas não é só, porque justamente novas formas de ensinar envolvem enfrentarmos estas novas formas de julgar e essas novas formas de legislar. E nós temos que estar preparados para isso. E aí é muito bom que possamos estar todos reunidos, ainda que virtualmente, para usar uma expressão da professora Giselda, tantas caras bonitas, tantas caras importantes que nos constroem como sujeitos. Obrigado, professor Marcos. Professor Heroto, obrigado pela contribuição. A gente ainda tem mais um tempinho. A gente tem a inscrição do professor Paulo Nalim. Seu microfone está aberto, Nalim, é com você. Obrigado, boa tarde a todos. Uma alegria encontrar todos aqui. Há quanto tempo não via tantas pessoas amigas. Como mencionou o professor Heroto agora há pouco, a reconstrução das nossas pessoas pelas amizades e pelos amigos. Que excelente, maravilhoso. Eu não tenho dúvida que depois da pandemia, desse vírus, existirá uma pandemia de ações. Nós precisamos estar muito atentos a esse conjunto enorme de medidas que vão se apresentar à nossa realidade. É por isso que a maioria de nós, que somos civilistas, temos escrito e trabalhado e publicado muito em questões pertinentes ao próprio direito material, aquilo que faz parte da nossa vida, da nossa realidade, e aqui, muito especificamente, sobre o direito contratual. E nesse conjunto de trabalhos, enfim, que estão sendo publicados, eu extraí algumas reflexões. Primeiro, uma frase do professor Fachin, que eu lembro de muito tempo, que ele dizia o seguinte, que nem tudo que é novo é bom, nem tudo que é velho é ruim. E, nesse sentido, hoje, eu pedi aos meus alunos que fizessem a releitura e fichassem um livro do professor Paulo Lobo, O Contrato, Exigência e Concepções Atuais. Porque nem que exatamente agora é que nós precisamos voltar à compreensão dos institutos dos quais nós estudamos durante muito tempo. Ou seja, nós precisamos estar muito seguros em relação a todos esses institutos que são próprios do direito civil, próprios do direito privado, mas muito mais do direito civil, e que hoje são postos à prova. Tudo aquilo que nós estudamos, ensinamos, tudo aquilo que nós falamos, enfim, trabalhamos, escrevemos, agora vai ser posto à prova. Então, eu fico muito feliz, de uma certa forma, ao ver que institutos como a Função Social do Contrato, que foi mencionado pelo professor Fachin, também por tantos outros, quando nós falamos sobre previsibilidade e imprevisibilidade, quando nós tratamos de caso fortuito e força maior, nós precisamos ficar muito atentos, muito vigilantes à interpretação a que esses institutos receberão de vários setores do direito que não são exatamente aqueles que se dedicaram ao estudo deles ao longo de séculos, para dizer o mínimo. Ou seja, não, claro, a função social, mas esses mais antigos. E eu tenho visto o seguinte, muitas manifestações atribuindo conceitos novos a esses institutos que são muito pautados por orientação ideológica. Então, essa é uma grande preocupação que eu tenho, ou seja, não julgar o velho pelo novo, não interpretar o velho pelo novo em razão de novas tendências. Um outro aspecto também, muito rapidamente, nós temos que também ficar vigilantes com novos institutos que são criados ou foram introduzidos na nossa realidade jurídica. Eu fiquei muito surpreso quando li pela primeira vez aquilo que se chama de princípio da mínima intervenção do juiz. Está lá na lei de intervenção, na lei de liberdades econômicas, está textualmente colocado no projeto de Código Comercial e que nos surpreende, porque a reclamação geral dessas pessoas que trabalham com direito comercial, os privatistas, vamos dizer assim, de DNA próprio, diziam o seguinte, olha, o judiciário fez uma grande intervenção, o judiciário ele modificou o direito privado com as suas decisões, talvez até altruístas, enfim, muito de boa vontade, muito de boa fé, porém, hoje são essas mesmas pessoas que socorrem e pedem a intervenção do Estado. É muito curioso, porque eu participo de um certo grupo de WhatsApp, de comercialistas, em razão do projeto de Código Comercial no Senado, que, enfim, eu também tento dar alguma contribuição, e eles se dividem hoje em liberais arrependidos e comunistas nostálgicos, porque ao todo tempo eles ficam reclamando a intervenção do Estado. Eles falam assim, meu Deus, nós precisamos que o Estado faça isso, aquilo, mas não eram eles próprios que reclamavam da intervenção do Estado pela figura do juiz. Então, é aquilo que eu falo o professor Paulo Lobo, ou seja, nós temos que voltar a essa questão do Estado social, porque ele nunca nos foi maléfico, na verdade. O que eu gostaria também de adicionar, muito rapidamente, é aquilo que a professora Giselda comentou, e outros também já falaram, o Pablo falou, sobre a questão da renegociação. E vem também ao encontro
da nova visão que nós temos que ter ao ensino do direito. Eu me lembro que a primeira aula de processo civil em todos os cursos é de Carnelutti sobre lide. Ou seja, nós não aprendemos a pacificação do litígio, nós aprendemos o conflito do direito. Nós aprendemos a dizer, olha, a guerra é esta, as armas são estas, e você, como advogado, tem que ir lá e determinar uma vitória cachapante contra o adversário. Ou seja, ninguém pensa na negociação, na conversa. Então, quando eu leio e fico muito gratificado de ver tantas pessoas escrevendo sobre esse dever de renegociação, obviamente que a primeira obra no Brasil foi do Schreiber, a titularidade dele não UERJ, e vem todo um ciclo agora que se explica, claro que ele não pensou isso naquela época, ele não faz quiromancia jurídica, né? Mas calhou, enfim, de toda essa obra dele agora defluir no que estamos vivendo agora. Nós sabemos o que fazer, e a professora Giselda mencionou bem, o como fazer a mediação. Me parece que nós temos que ter uma fase de mediação que, se não for determinante, for exigida, ela é muito recomendável. A mediação extrajudicial. A mediação judicial já é feita pelos tribunais, mas a mediação extrajudicial eu entendo como um ato necessário aos advogados que não conseguiram chegar a um acordo com uma parte ex-adversa ou que está em potencial litígio para que possam, sim, resolver o conflito antes que ele se desenvolva, seja na arbitragem, seja no judiciário. E se, por final das contas, não der a mediação, então vamos partir pela arbitragem, vamos folgar o judiciário. Vamos deixar que o judiciário cuide das questões mais sensíveis, efetivamente. Vou encerrar aqui agradecendo ao professor Marcos Enrato pelo convite, o professor Eurotos me passou essa deixa e quero estar à disposição sempre que possível. Muito obrigado e espaço para todos. Obrigado, professor Nalim. A gente ainda tem alguns minutinhos, professor Fachin, aqui. Tem mais um último inscrito, antes das despedidas, professor Rodrigo Toscano. Muito bem, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas. Eu primeiro gostaria de dizer que todos nós aqui neste grupo, nós somos extremamente importantes. Todos nós temos pesquisado bastante, temos nos relacionado bastante também, mas eu quero fazer quero trazer uma nota muito especial aqui, deixar gravado, já que nós estamos aqui num ambiente público e gravado, né? Que é muito importante ter o nosso professor Fachin, o nosso professor Paulo Lobo e a nossa professora Giselde Hironaca, juntos, todos conosco hoje à tarde aqui. Para mim, esse momento está sendo um momento muito diferente. Eu confesso a vocês que há um mês eu jamais poderia imaginar que tudo isso que foi gerado por conta da crise do coronavírus poderia nos proporcionar um momento tão especial academicamente, tão especial também em relação à nossa amizade. Eu confesso a vocês que isso aqui precisa ficar bem claro e bem grifado, porque o prazer que eu estou sentindo aqui não tem tamanho efetivamente. Essa é a primeira nota que eu gostaria de deixar aqui gravado. A segunda, e que eu tenho refletido bastante, principalmente durante essa semana, estou me preparando para escrever um outro artigo já sobre a questão dos contratos, diz respeito a um período muito interessante que nós passamos no Brasil quanto à legislação. Nós estamos agora construindo o regime especial, extraordinário, transitório das relações jurídicas privadas, mas se a gente for parar para pensar mesmo, não houve nada mais transitório do que a Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica é do dia 20 de setembro de 2019. O nosso projeto, o projeto do regime transitório, do RJET, ele está fazendo como marco, está trazendo como um marco temporal inicial dele, o dia 20 de março de 2020. Vejam que nós tivemos aí 6 meses exatamente entre o dia 20 de setembro e o dia 20 de março de 2020. E nada foi tão mais transitório do que esse período da Lei da Liberdade Econômica. Nós não vamos mais poder usar a Lei da Liberdade Econômica naqueles moldes que ela foi preparada. Isso ficou muito claro na explanação do professor Fachin e do professor Paulo Lobo. E isso, para mim, me parece um marco extremamente diferenciado, efetivamente. Se há algo que não é transitório, é o que nós vamos ter nos contratos a partir do dia 20 de março de 2020, pelo menos transitório a curto prazo, transitório tudo na vida é, mas pelo menos a curto prazo não será. E acho também que nós vamos estabelecer
uma nova ordem, uma ordem que é tirada, inclusive, do próprio novo artigo 113 do nosso Código Civil, que no parágrafo 5º, no parágrafo 1º, inciso 5º, ele diz que as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, aliás, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica. Mais do que nunca, era essa parte que eu gostaria de trazer aqui, e já para encerrar também essa minha rápida fala, a racionalidade econômica, ela simplesmente vai ter que ceder espaço para uma racionalidade econômica e social. É impossível nós interpretarmos os nossos contratos a partir de agora sem levar em conta essa racionalidade econômica e social. A frase que ficou, que foi inserida no nosso Código Civil, no parágrafo 1º, inciso 5º do artigo 113, ela parece que estava adivinhando, de um certo modo, que nós iríamos passar 6 meses depois, não só para trazer a necessidade de uma racionalidade econômica, que sim, nós vamos precisar ter, mas principalmente para termos também uma racionalidade social. Na verdade, uma racionalidade econômica e social como regra geral de interpretação dos nossos contratos. Essas são algumas considerações que eu tenho pensado ultimamente, estou escrevendo sobre esse assunto, espero mais proximamente trazer aqui o detalhamento sobre esse tema. E quero dizer de novo, professor Paulo, professora Giselda, professor Fachin, que é um prazer muito grande ter participado dessa, foi um prazer muito grande ter participado desta reunião, ouvir atentamente a todos e espero que momentos como esse possam se repetir. Claro, se não puder ser pessoalmente, eu estou achando difícil ainda esse ano, que seja sempre assim, para que nós possamos aprender sempre, como nós estamos fazendo aqui, todas as sextas-feiras, como eu disse na semana passada, são 4 sextas-feiras já de Direito Civil, e ficou já marcado na nossa agenda. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, professor Rodrigo. Professor Fachin tem um horário, eu quero deixar aqui a aberta possibilidade de franquear a palavra para ele, para se despedir de todo mundo, agradecendo a generosidade de ter doado esse tempinho aqui para conversar com a gente, para trazer algumas luzes, trazer sua impressão sobre o assunto, agradecer a participação de todos os convidados de fora do grupo. Tá? Professor, com o senhor agora. Muito obrigado, Marcos, pelo convite. Acima de tudo, quero dizer que é uma alegria genuína estar com vocês, rever a todos e compartilhar desse momento cujas causas são interrogantes da vida de todos nós e as consequências, por mais curioso que possa parecer e paradoxal, ao invés de separar as pessoas, está aproximando, ainda que aproximando à distância. E é nesse sentido que agradeço o convite que o Marcos nos fez, cumprimento de modo especial o professor Paulo Lobo, a professora Fabíola, a professora Giselda e todos os professores que se manifestaram. De um modo especial, meus queridos amigos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, e revejo muitos aqui, gostaria muito de ouvi-los, mas eu lhes diria que aqui o prazer me chamou, agora eu tenho um dever que me chama, e nós estamos iniciando hoje, no tribunal, uma nova sessão do plenário virtual, e, portanto, em alguns afazeres para desenvolver. Portanto, paz e bem a todos. Muito obrigado pela companhia. Lhes deixo uma fraterna saudação minha e também da Rosana. Um abraço a todos, felicidades e parabéns pela iniciativa. Fiquem bem. Obrigado, professor.